Esta semana Pedro Mexia sentiu-se enxovalhado. João Miguel Tavares confessa-se despodurado e desregulado. E Ricardo Araújo Pereira declara-se golden. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que se assinalou um dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica, em que foi decidido também que o juiz Neto de Moura não vai voltar a julgar este tipo de casos, havemos de falar destes dois temas mais adiante neste Governo de Sombra, em que o Pedro Mexia quer ser, desta vez, Ministro da Falsidade. E haverá forma de tutelar isso, Pedro Mexia? Pois, dificilmente. Esse é um dos problemas. Porque... O Parlamento está convencido que é possível, de facto, tutelar o assunto e aprovou esta semana uma recomendação ao Governo para que combata a desinformação, as chamadas fake news. Pareceu-lhe produtivo o debate parlamentar sobre este tema? O debate parlamentar não tanto. A discussão sobre o tema é interessante. A possibilidade de legislar sobre ele é problemática, no mínimo. E é problemática por várias coisas. Primeiro, essa ideia das fake news não é exatamente uma categoria que tenha nascido agora. Sempre houve desinformação, as boas e velhas mentiras e coisas desse género. Sempre houve jornais, políticos, fontes anónimas ou supostas a lançar a confusão. Não começou agora. O que acontece é que esta ideia das fake news tanto serve para essas velhas notícias falsas e desinformação, como serve para as pessoas se queixarem perpetuamente das notícias de que não gostam. E tem havido muitas pessoas. Uma das pessoas que mais se queixa das fake news é Donald Trump. E praticamente todas as ditas fake news de que ele se queixa são verdadeiras. São factos. Começando com coisas ridículas como quantas pessoas estavam na tomada de posse dele versus a do Obama. Coisas factuais e fáceis de provar. E, portanto, quando as pessoas dizem, bom, é preciso regular o jornalismo e tudo o que seja aquelas regras clássicas de ontológica, de confirmação de factos, é preciso ter atenção às campanhas internacionais, nomeadamente as que têm Estados por trás, ou multinacionais, ou o que seja. Isso é uma coisa. Dizer que há uma categoria filosófica nova, acho duvidoso. E depois há a questão da internet, porque é muito fácil regular jornais, é mais ou menos fácil regular televisões e rádios, é impossível regular a internet. Quando uma notícia falsa, uma informação falsa é difundida aos milhares ou aos milhões, o que é que se faz? A questão também é tecnológica, porque hoje é possível difundir, de facto, a uma escala sem precedentes, qualquer tipo de informação ou de desinformação. Por isso, se calhar, já não estamos a falar de agir legislativamente sobre isso no sentido antigo, em que se dizia, por exemplo, quem infringir o código deontológico tem essa sanção profissional e pode ter essa sanção penal e pode ser processado, etc. Como é que se faz isso? Houve um caso bastante curioso em Inglaterra sobre um político que foi abusivamente envolvido num caso de pedofilia. O nome dele foi... E depois não sei como é que esse caso terminou, mas lembro-me do advogado dele anunciar que não só ia processar as pessoas que escreveram essas notícias e os comentadores que as comentaram incriminando, como todas as pessoas que tinham retweetado a notícia. Como é que isso se faz? Como é que é possível processar 200 mil pessoas? Não existe, é um conceito absurdo e há um lado assustador de faroeste na net, mas também há um lado assustador nas propostas como a francesa de Macron, que é de ter agora uma entidade estatal que nos vai dizer o que é a verdade.
isso historicamente não nos lembra coisas boas. O momento polémico do debate parlamentar desta semana foi introduzido pelo deputado Carlos Abreu Amorim, do PSD, que invocou uma notícia recente da revista Sábado, em que se dava conta de que o cabeça de lista do PS às próximas eleições europeias, o ex-ministro Pedro Marques, fez parte da rede de contactos daquele célebre blog chamado Câmara Corporativa, alegadamente pago por José Sócrates para o defender publicamente. Este episódio parlamentar pareceu-lhe, naquele contexto, uma canelada política do PSD ao PS, ou considera a questão pertinente, esta do blog Câmara Corporativa? Uma canelada foi, mas é interessante. É interessante que quem está a invocar o fantasma de fake news seja sobretudo o PS e um pouco o Bloco, com o PC a distanciar-se por razões... O PC votou até contra, foi o único partido a votar contra a recomendação ao Governo. São partidos, o PS no poder e o Bloco a entrar no arco do poder, que começam a preocupar-se com essas coisas. E, de facto, é evidente que o PS, como outros partidos de poder, já tem o seu historialzinho de desinformação e desse tipo de blogs anónimos, que têm fontes obviamente bem colocadas, que têm acesso a documentos, a historiais das pessoas. A Câmara Corporativa não era um blog de amadores, claramente, era um blog feito com pessoas que forneciam informações que algumas das quais não são de acesso fácil ou livre. E, portanto, agora que o PS não tenha autoridade, eventualmente, para falar do assunto, enfim, é uma questão de chicana parlamentar, até merecida, mas não é o mais interessante. O curioso é que, tratando-se de um debate sobre a desinformação, o representante do PS nesse debate, o deputado José Magalhães, acabou ele próprio por responder com uma informação falsa, dizendo que não respondia àquela questão levantada pelo PSD, porque o assunto, disse José Magalhães, estaria em segredo de justiça, o que não corresponde à verdade, dado que a acusação do processo Marquês é pública. Mas lá está, por isso é que eu acho que a categoria de fake news é uma expressão pouco útil, porque abrange quer notícias erradas, quer distorções e campanhas, quer mentiras dos políticos, que sem as quais não há política, vamos ser honestos, quer frases que podem, em última análise, ser lapsos, por exemplo. Há pessoas que dizem coisas no espaço público, e todos nós já o fizemos aqui também, e depois, afinal, não era bem isto. Como assim? Não? Sim, nós os três, pelo menos. Tu tens estado sempre muito bem. Sempre muito de vez em quando houve um artigo que nos escapou, uma informação que nós não dominamos, estávamos a difundir voluntariamente informações erradas. Não, as pessoas às vezes não estão na posse de todas as informações necessárias. Agora, há uma ideia por trás disto tudo que é um bocadinho assustadora para mim, que haja um espaço muito estreito de coisas que se pode dizer, a definição de uma espécie de verdade oficial, e qualquer pessoa que diga alguma coisa em contrário nesse sentido é penalizada. E, curiosamente, o voto contra do Partido Comunista vai nesse sentido. Na sequência deste debate, o Parlamento aprovou a tal recomendação, já foi dito, uma recomendação ao Governo para que adote medidas para a aplicação em Portugal do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, um plano aprovado pela Comissão Europeia em dezembro do ano passado, mas não houve espaço para que os outros partidos pudessem, no debate, apresentar as suas próprias propostas, e eles, todos os outros partidos, à exceção do PS, queixaram disso. Pareceu-lhe pertinente a acusação do PSD, dizendo que o debate não passou de uma cataplana parlamentar, João Miguel Tavares? Não. E para isso seria preciso ter substituído Ferro Rodrigues por Cristina Ferreira. Não, assim não é igual. Já agora, cataplana ou arroz de atum? O que é que... Eu tenho uma boquinha santa, mas só provando. Eu como tudo. Uma boca santa, mas só provando é uma boa resposta. É uma boa resposta. Pode ser um excelente arroz de atum e uma péssima cataplana. Com certeza. E vice-versa. É verdade. Tenho visto pessoas a precipitarem-se por um ou por outro, sem fazer essa ponderação que tu, e muito bem, com certeza, estás a fazer. Portanto, convidem-nos primeiro. Claro. Tu queres comer. Eu quero comer. Há relações políticas a retirar daquilo que os líderes partidários escolhem quando cozinham num estúdio de televisão?
Ora bem, eu, no meu programa, tirarei. Já tirei da outra vez e tirarei desta. Mas eu sou um palhaço, não é? Agora, semiótica da cataplana? Semiótica da cataplana. Eu acho que isso faz parte das minhas funções. Então não podemos antecipar, não é? Isto é um teaser. Não é só isso. Não é. A questão é haver pessoas sérias, com profissões de facto dignas, a tentar retirar ilações, sim, fazer interpretações político-ideológicas de uma cataplana, tem o seu quê de engraçado. A mim permite-se, não é? Porque a mim também se permite qualquer coisa. Agora, enfim... Exceto o juiz. Exceto algo assim. O senhor juiz. Não, às vezes, neste momento, não se pode gozar com quase nada. Atenção. Mas, voltando à desinformação, qual é que lhe parece ser, João Miguel Tavares, o grau de vulnerabilidade do problema com que estamos confrontados num ano de eleições, de várias eleições, aliás? Eu acho que nós precisamos do Estado para várias coisas, tipo para nos proteger da violência, para ajudar a educar as crianças que de outra forma não iriam à escola, para impedir que a gente morra sem assistência hospitalar. Do Estado precisamos disso. Agora, para me proteger de notícias falsas, não, eu não preciso do Estado para me proteger das notícias falsas. Os Estados Unidos estão a investigar até que ponto é que houve interferência nas eleições de um país estrangeiro. São coisas diferentes, mais uma vez. Isto é um assunto complexo. Vamos dividi-lo. Isso é um outro assunto. Exato. Agora, proteger-me de notícias falsas feitas em território nacional por os senhores que gostam de propagar aldrabices pelas redes sociais, obrigadinho. Não preciso do Estado para me proteger disso, tal como também não peço ajuda ao Estado para atar os sapatos pela manhã. Por incrível que pareça, há coisas que nós fazemos sem o Estado em Portugal. São poucas, mas há algumas. Não preciso do Estado para isso, porque a mesma sociedade que me dá as fake news é uma sociedade que também responde às fake news, hoje em dia o fact-checking está na moda, existe uma atenção muito maior do que existia antigamente ao rigor da informação, já são respostas que a própria sociedade dá às fake news. Então, se a sociedade dá essas respostas, não chateia, não quer o Estado, como disse o Pedro, e muito bem, a procurar sobre o que é a verdade noticiosa. Não é? Até porque o Estado tem demasiado interesse na sua verdade e, portanto, tende a achar que a verdade noticiosa... O problema tecnológico da difusão em massa por exemplo, quando chega à questão informações russa, falsas. Quando chega à questão da Rússia, aí já podemos estar a dizer que temos ali uma questão de Estado, não é? E de segurança nacional. Já são outro tipo de problemas. A questão... de intervenção nas eleições de um outro Estado, quer dizer, é mesmo uma coisa, uma conspiração. Estamos a falar de outra... É uma forma sofisticada de espionagem. De outra dimensão. E, portanto, é preciso ter consciência disso. No caso, nem é espionagem, é o contrário da espionagem. Certo. É influência externa. Espionagem. Não sei como é que se chama, temos que arranjar um nome espionagem para o Trump estava bem. Temos que arranjar um nome para isso. Agora, evidentemente, a questão da propagação é o Facebook, são os grandes, essas grandes empresas também têm que dar respostas a elas. E, portanto, quer dizer, o Estado até pode ter algum papel nas preocupações com aquilo que são ataques vindos de fora à sociedade que é suposto o Estado, pela qual é suposto o Estado velar. Agora, mais do que isso, não, obrigadinho. E pode ter algum papel na questão na escola, na questão da literacia digital, etc. Sim, com certeza. Isso pode, para que quem está a aprender a lidar com a internet saiba a diferença entre uma informação difundida por um jornal... Mas até isso é paternalista. O pessoal percebe. A verdade é uma coisa... para crianças eu sou paternalista com as crianças, ou João Miguel Tavares, olha que disparado. Sim, mas não. Mas os pais são paternalistas com as crianças, o Estado não precisa de ser. Os professores são paternalistas, toda a gente é paternalista com as crianças. Mas os miúdos já têm umas aulinhas de informática para saberem onde é que... Eu acho que a verdade é uma coisa bonita. A verdade é uma coisa que atrai as pessoas. Portanto, quando ela está ameaçada, do modo geral, a sociedade reage. Reage. Esses violinos já não me O único partido que votou contra a proposta de aplicar as recomendações da União Europeia foi, curiosamente, o PCP. O PS e o Bloco votaram a favor, os outros abstiveram-se, o PCP votou contra. Entende as reservas dos comunistas a este respeito, Ricardo? Entendo e partilho. Por causa daquilo que o Pedro disse. Os comunistas suspeitam que por detrás desta questão das fake news está uma ambição de censura
Sim, e é sensato, ou melhor, não sei se é sensato suspeitar, mas é sensato temer que esteja, que uma iniciativa deste género possa redundar nisso. Nós vimos, por exemplo, o Macron, aquilo que o Pedro disse, o Donald Trump queixa-se, acusa de produtores de fake news o Washington Post, a CNN, etc, etc. Basicamente todos os órgãos que deem notícias que não lhe agradam. Macron também tentou fazer uma iniciativa legal em relação a fake news, porque havia notícias sobre ele que não lhe agradaram na altura das presidenciais. E isto, quer dizer, é claro que tem graça e é bem lembrado o PSD falar no blog do Miguel Abracadabrantes e lembrar a capacidade de produção de fake news que Sócrates tinha, mas se calhar é preciso fazer uma arqueologia da produção de fake news e lembrar que quem produziu esse produtor de fake news foi também uma fake news, designadamente aquela que Santana Lopes tentou, na qual tentou insistir, dizendo que ele gostava era de outros colos. E depois, ele, Sócrates, sim. E essa foi uma fake news que depois serviu durante muito tempo de alibi a José Sócrates para... do Freeport também diziam aquilo dos colos. E assim sucessivamente, durante muito tempo. Já para não falar no caso Casa Pia, atenção. Já para não falar no modo como a direção do PS esteve debaixo de fogo. A propósito do caso Casa Pia, aí não sei exatamente, quer dizer, desconfio, mas não sei quem foram os produtores de fake news, mas toda a gente desconfia. E pronto, e é isso. Então pronto, entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro da Falsidade. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro mau e péssimo. Em acumulação ou com separação de bens, João Miguel Tavares? É as duas coisas. É uma separação de bens que serviu para acumular prejuízos. Portanto, é uma espécie de 2 em 1. Isto vem a propósito do novo banco, vem a propósito da frase de António Costa, esta semana, repetindo depois no Parlamento, que com a separação do Banco Espírito Santo ficámos com um banco mau e com um banco péssimo. Daí aquilo que está a acontecer ao novo banco, que pediu uma nova injeção de 1.000 milhões, mais de 1.000 milhões, do chamado Fundo de Resolução. Dá razão ao Primeiro-Ministro quando ele diz que não há nisto nada de surpreendente? No sentido em que se estava mesmo a ver que isto ia acontecer, não há de facto aí nada de surpreendente. Assim, se eu vendo um banco com uma garantia de lá meter até 3,89 mil milhões de euros, para o caso de aparecerem surpresas inesperadas, já se está mesmo a ver que as surpresas são extremamente esperadas. E confirmam-se. E já foram 800 milhões, não é? O ano passado, em 2017, foram quase 800 milhões. Agora foram mais 1.150 milhões. E quando somamos um ao outro, só ainda vai ali à volta dos 1.900 milhões. Portanto, ainda estão 2.000 milhões disponíveis. E esses 2.000 milhões disponíveis, ou muito me engano, a parte de leão deles vai lá parar na mesma. O Ministro das Finanças garante que será o sistema bancário, através do Fundo de Resolução, portanto, os bancos, a pagarem os mais de 1.000 milhões que vão ser precisos, que vai ser preciso pôr agora no novo banco, e os outros que já foram lá postos. Podemos ficar descansados a este respeito? Eu acho imensa graça aquilo, porque isso era o que dizia o Pedro Passos Coelho e a Maria Luísa Albuquerque, lá para os anos de 2013, quando foi resolvido o BES. E na altura era o PS que gozava a dizer vamos ver, vamos. E é muito giro ver agora o Mário Centeno a fazer de Maria Luís. E faz bem. É o mesmo papel. Eu acho é que eles se poupavam a isto se encarassem este tipo de falências de bancos sistémicos com um bocadinho mais de seriedade e se sentassem e dissessem: isto é sobretudo uma questão técnica. Quer dizer, a partir do momento que nós encaramos como mais ou menos evidente que um banco como o BES não pode se deixar ir à falência, não é? Pelas implicações que isso tinha em todo o sistema bancário,
a partir daí há uma questão técnica de saber qual é que é a melhor forma de lidar com aquilo. Isso, francamente, não acho que seja é tão de esquerda, de direita, como eu estou preocupado. Se tiver uma operação de peito aberto, se o meu cirurgião é de esquerda ou de direita. Não há uma questão política, que é a questão da nacionalizar ou não nacionalizar. Certo, mas isso é uma questão para o PCP. É uma questão para o PCP e para o Bloco de Esquerda. Também é favorável à ideia de nacionalização. Mas o PS chutou logo. Por isso interessa-me pouco. Portanto, eu estou a falar dos partidos responsáveis de governo e que não acham que ainda vivemos em 1917. E, portanto, para esses, parece-me que a nacionalização era bonita, a gente já viu o que deu a Caixa, não é? Era excelente mesmo, era ir nacionalizar o BES. Portanto, a partir do momento que isso não está em cima da mesa, percebo que a venda seja uma solução. Agora, a partir daí, de facto, é uma questão técnica e eu gostava que a chicana política ficasse fora disso. Qual é a melhor maneira de pôr o bolso do contribuinte a ser o menos assassinado possível. Porque ele já sabe que ele vai sofrer, mas é tentar sofrer o menos possível. Agora, a Lone Star está a agir bem? Eu não sei se está a agir bem. Eu admito que a Lone Star, em vez de estar realmente a fazer um grande esforço para tentar recuperar as velhas imparidades, esteja a vendê-la. Está garantido? Não, exatamente. E, portanto, esteja a vender tudo a desbarato a outras empresas que vão elas fazer esse trabalho, porque tem o bem bom do mecanismo dos 3,9 mil milhões assegurado. A questão é saber isso pode acontecer. Se não houve, de facto, se a gente não nacionalizou e ofereceu ao Lone Star. A questão é ter o pior da nacionalização. Não estás a nacionalizar, não é? Não podes dizer que estás a nacionalizar. Agora estás a dar uma garantia. Pois. Porque aquilo é trágico. Pois. E porque o BES ainda era mais trágico do que aquilo se pensava. Exato. Pois. E continuas. A questão é que só havia um comprador que era a Lone Star. Vais bater nos 3,89. Ainda bem que não nacionalizamos, que isso podia ter custos muito grandes para os contribuintes. O pior é, a questão é que só havia um comprador disponível, que era a Lone Star, e, pelos vistos, com não é? uma cláusula leonina para aceitar comprar. António Costa levantou a questão do processo de tentativa sucessiva de venda falhado pelo anterior governo. Como é que interpreta a sugestão do Primeiro-Ministro para que seja constituída uma comissão parlamentar de inquérito para analisar os contornos das várias tentativas de venda do novo banco? Eu sou um apreciador de comissões parlamentares, no sentido em que gosto de lá vá gente nova falar. A ideia para já não vai avançar porque... Não, e é pena. Porque já há 3 comissões parlamentares... Pois, aqueles já de facto começam a faltar salas. Poucos meses para Mas é pena, até porque as comissões parlamentares, eu gosto muito do Ricardo e são ótimas para o programa dele. Saca umas imagens baris. Este homem está desertinho, cada vez que ouvem comissões parlamentares começa logo a esfregar. Mas olha que não se pode, não se deve. Não se deve brincar com pessoas que vão ao Parlamento. Não. Estes potes são importantes. Não sei se pode. Agora, se eu espero por aqui ser esclarecido, eu não acho que tenha havido trafolhice, não é? As outras comissões parlamentares, há trafolhice da boa para descobrir. No caso da resolução do BES, da resolução em si, eu não acho que tenha havido trafolhice. Ninguém andou. Tentaram fazer o melhor possível numa situação dramática. Mas o PS, acho. O PS suspeita, pelo menos António Costa referiu várias vezes o secretário de Estado, Sérgio Monteiro, e o processo que ele não conseguiu levar por diante para a venda do novo banco. E não é só isso, o próprio Banco de Portugal. Há claramente, neste processo, como noutros, há claramente um pé atrás, uma má vontade em relação ao Governador do Banco de Portugal, esta ideia de que não temos que julgar só o que se passou antes, mas o que se passou depois, não é? Portanto, digamos que a resolução do problema fazer parte do problema, e isso é mais uma vez julgar a atuação do Governador do Banco de Portugal, com quem o PS tem uma embirração que até pode ser justificada, não é isso que eu estou a dizer, mas é um bocadinho despodurada, porque apesar de tudo há um princípio que eu acho decente de que o Banco de Portugal os bancos centrais são independentes do poder político e, portanto, não devem fazer parte deste jogo do empurra. Entretanto, o Ministro das Finanças foi ouvido no Parlamento a respeito da fatura por causa do estouro do BES, em agosto de 2014. Uma fatura que já estava quando
eu preparei o programa nos 5 mil milhões de euros. Devíamos ter um daquelas coisas atrás, aqueles relógios atrás. Ali a cair, não é? Os números a caírem. Ao que tudo indica, ainda vai continuar a aumentar, para lá dos 5 mil milhões em que já está. Neste contexto, Ricardo Araújo Pereira, como é que ouviu as declarações de Ricardo Salgado na entrevista à TSF, em que o homem que era conhecido por DDT, o dono disto tudo, garantiu que pensa todos os dias nos lesados do BES e que sofre com isso? Sofre com mágoa, muita pena. Ele acrescentou que conseguia dormir, o que me tranquilizou, mas não totalmente tranquilo, disse ele. Não, consegue dormir, o que é ótimo, mas não totalmente tranquilo. Talvez haja uma offshore ou outra em que ele ainda consiga sacar algum dinheiro para Xanax, é o que eu desejo, para que ele consiga dormir bem. Mas, de facto, essas declarações foram ótimas porque na verdade, quando diz pensar nos lesados do BES, eu escrevi sobre isso esta semana, Ricardo Salgado, na verdade, está a pensar muito em si próprio, porque não há lesado do BES maior do que Ricardo Salgado, porque ele era o dono disto tudo e agora não. Ou seja, ele perdeu isto tudo. Ninguém perdeu mais do que ele. Ninguém perdeu mais do que ele. Ele diz que não foi ele que causou os lesados do BES. Sim, ele diz foi o Banco de Portugal e a resolução, a famosa resolução. Exato, mas o Banco de Portugal já respondeu, e bem, que algumas das acusações que lhe fez já foram validadas por tribunais, etc. Sim. E, portanto, sim, ele é o responsável pelos lesados do BES e, portanto, é o principal responsável pela sua própria lesão. Ora, em que é que isso é trágico na vida de uma pessoa? É que há lesados do BES que, às vezes, por acaso, se cruzam com o Ricardo Salgado e isso causa alguma amargura, não é? Não se cruzam muitas vezes porque, em princípio, neste momento não têm dinheiro para ir comer aos restaurantes de Cascais que ele frequenta. Mas, quando se cruzam com o Ricardo Salgado, o homem que os fez, que os lesou, isso causa amargura. Ora, Ricardo Salgado cruza-se todos os dias, a toda a hora, com o homem que o lesou. Portanto, ele está na situação mais ele vai fazer a barba e o homem está lá. E ainda a provocá-lo, a fazer o mesmo, a fazer as mesmas coisas e tal. Eu, quando me vou deitar, ligo o alarme, não é? Para impedir, quer dizer, eventuais pessoas que me queiram lesar, vamos usar essa perífrase, fora de casa. Ele não consegue, porque dorme na cama, na mesma cama. Mas está sempre a pensar nele. Está sempre a pensar nele, já não é mau. Já não é mau. Ricardo Salgado diz que não foi ele que causou os lesados, diz que foi o Banco de Portugal. Quem é que o antigo patrão do BES terá tentado convencer ao dar esta entrevista, Pedro Mexia? Interroguei-me sobre as motivações para, na situação dele, dar uma entrevista nesta altura. Crianças, sobretudo, creio eu. Há dois casos que nós sabemos. O Ricardo já vimos que não ficou convencido. Pelos casos públicos que houve, em Portugal não há absolutamente ninguém de todos estes casos judiciais dos últimos anos que confesse seja o que for. Não há nenhuma pessoa envolvida em nenhum caso minimamente mediático que seja culpado, mesmo depois de acusado. Não há absolutamente nenhum. Há figuras menores, mas da caça grossa não há nenhum. Portanto, isso não é novidade nenhuma. Em segundo lugar, é possível, porque há casos desses, e então em figuras de poder esses casos não são tão poucos como isso, que algumas pessoas digam estas coisas convencidas disso. Eu acredito honestamente que há uma dimensão, quando se teve o poder que ele teve, e nós vimos recentemente nesta história, nestas escutas que houve a propósito do pavilhão Atlântico e tal, e aqueles telefonemas, como ele realmente decidia, fazia e desfazia as coisas. Com isso vem quase forçosamente um certo sentimento de impunidade e uma certa capacidade de acreditar na sua própria verdade. O José Sócrates acreditava até um certo ponto na sua própria verdade. Ele dizia as coisas com a maior desfaçatez. Aliás, como António Costa lembrou logo naquele primeiro momento. Exatamente. A maneira como ele falava sobre as consequências
em Portugal da crise que não tinha nada a ver e que a culpa foi de quem a quis resolver, que foi da austeridade e não foi das medidas do seu governo, etc, etc, que eram apenas repercussões internacionais, etc. Eu não acredito que em todos os casos as pessoas estejam simplesmente a mentir. Eu acho que há um lado de embriaguez do poder em que as pessoas estão realmente convencidas das coisas mais factualmente... Lá está, vamos às fake news, não é? Das coisas mais factualmente falsas, das coisas mais provadas e comprovadas em tribunal e que, no entanto, as pessoas o dizem com essa desfaçatez. O João Miguel Tavares fica, então, ministro mau e péssimo. É a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do cume. Que tal é a vista lá do alto, lá do, como é que era a expressão? Do pico da montanha. Pico da montanha é muito boa, porque vê-se tudo cá para baixo. Estamos a falar da visita de Estado do Presidente da República a Angola e, aliás, esta expressão pico da montanha foi usada por João Lourenço, o Presidente angolano, dizendo que as relações entre Portugal e Angola estão no pico da montanha. Como é que se terá passado tão depressa do 8 ao 80? Do supé para o pico. Sim, depois do irritante que durante meses tinha sido usada a palavra supé neste programa. Não tinha, mas é perfeitamente aceitável. Mas nunca... E também depende da altura da montanha. Nunca tinha vindo à barra. Assim um monte... Sim, mas o irritante era Manuel Vicente, não é? Era. Manuel Vicente. Sim, durante nós assinalámos aqui muitas vezes que durante muito tempo, no que tocava às relações entre Portugal e Angola, Portugal tinha a sua dignidade indexada ao preço do barril de Brent. Se o barril de Brent estivesse muito elevado e Angola tivesse muito poder de compra, a nossa dignidade descia bastante e vice-versa. E agora estamos, quer dizer, há uma nova era, aparentemente. A era dos afetos. Há uma era de afetos, muitos afetos. Há um pequeno... no cume em que estamos agora, talvez se veja apenas uma ou outra nuvem. Por exemplo, o ministro angolano gaba-se de Portugal lhe ter pedido desculpa e o ministro dos Negócios Estrangeiros desmente que tenha pedido desculpa. Eu não sei se vai haver um pedido de desculpas por não termos pedido desculpa. Em princípio, depende do preço do barril de Brent. Mas é um episódio curioso, porque não há dúvida nenhuma de que Portugal pode e deve lamentar, por exemplo, intervenções como a do bairro da Jamaica, mas um Estado soberano pedir desculpa a outro Estado soberano por causa de uma coisa dessas não parece certo. E os banhos de multidão de Marcelo, tem visto? Parecem-lhe preparados ou coisa espontânea? Não, por acaso eu acho que já não há dinheiro para preparar aquilo. Tenho a impressão que já não há, já houve um tempo. O barril de petróleo já não está acho que não. Tão valorizado assim. E é extraordinário, de facto. Eu pensei que os poderes do Marcelo no Hemisfério Sul não atuavam. Rodavam ao contrário. Mas afinal funcionam. Tem sido realmente uma coisa extraordinária. O que é que o antigo editorialista do Jornal de Angola teria para dizer desta visita do presidente português, Pedro Mexia? Gostava tanto de saber. Ideia? Um grande abraço para o antigo editorialista do Onde é que ele anda? Do Jornal de Angola. Parece que está cá em Portugal. Vive em Portugal. Exilou-se? Exilou-se. As últimas notícias que tenho é de que vivia cá em Portugal. Sim. Temos que convidar um dia para ouvir. Porque aquele regime não é para gente séria, não é? Devíamos convidar um dia para vir ao nosso programa. Talvez. O antigo editorialista do Jornal de Angola. Para conviver com o nazi Pedro Mexia. Com o neonazi Pedro Mexia, como ele chamou. O que eu acho interessante na questão de Portugal e Angola foi como, de facto, ao contrário de certas críticas que os críticos do regime angolano faziam, as pessoas que criticavam Angola eram acusadas de criticar a nação angolana, por absurdo, o povo angolano. E, portanto, qualquer crítica a Angola era uma crítica neocolonialista. O que mudou realmente, não sei se foi do supé para o cume, não sou muito bom em montanhismo, mas o que mudou claramente é que aparentemente, porque a informação que nós temos nos jornais não é ainda mais profunda do que isto, aparentemente alguma coisa mudou no regime. E, curiosamente, as coisas que foram sendo ditas contra, nós, para facilitar, dizemos Angola, mas o regime angolano,
são agora ditas pelo regime angolano. Tudo aquilo que todas as pessoas criticaram durante estes anos todos sobre nepotismo, corrupção, etc., e é o próprio presidente João Lourenço que assume esse discurso, que correu com os familiares de José Eduardo dos Santos, etc, etc. Mas ele tem cara de neocolonialista. Tem fáceis de Fernando Magalhães. E, portanto, nesse sentido, mudou qualquer coisa. E o ter mudado qualquer coisa só mostra que as críticas realmente não eram críticas à Angola. É absurdo um português criticar Angola ou até criticar o Brasil, não faz sentido. Todas as pessoas que vão a países que falam a mesma língua sentem qualquer coisa, não sei se é país irmão, enfim, mas há uma proximidade. A língua dá uma proximidade, a história dá uma proximidade. Portanto, nós só temos a querer que esses regimes funcionem e que sejam decentezinhos, como são em alguns países, como são em Cabo Verde, por exemplo. Justamente, estamos condenados a ser irmãos, como disse o presidente português à chegada à Luanda, João Miguel Tavares. Com certeza, como disse o Pedro, enquanto tivermos a mesma língua e uma história, boa parte dela partilhada, certamente que estamos condenados. Agora, se nós já estávamos condenados no antigo regime super cleptocrata, e aí éramos éramos irmãos, mas custava um bocadinho, porque o irmão estava-se a comportar de forma lastimável. Agora não é isso que está a acontecer, e há sinais de abertura claríssimos. E não é só, aquilo não é só o Marcelo a dizer adeus, aquilo não é só fogo de artifício. Há um lado concreto, que João Lourenço pediu ajuda a Portugal na organização das eleições autárquicas de 2020, que se vão realizar em Angola. Isso é muito mais do que um ato simbólico, é um momento muito importante, é sentir-se que há uma tentativa de transformar Angola numa democracia séria. São as primeiras eleições autárquicas de sempre em Angola. Nunca tinham existido. Portanto, em casos como esses, sim, acho que é uma boa altura de Portugal chegar à frente e ajudar no que pode, porque agora vale a pena. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do CUM. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora o Pedro Mexia sente-se enxovalhado para falar do enxovalho a que o juiz Neto de Moura diz estar a ser sujeito, a sentir-se vítima. Sim. É isso. E para aplicar aquela velha máxima, que não sei de quem é, se calhar não é de ninguém, que é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu gosto muito de aplicar esta expressão. Porque é um pouco tautológico. E é, aliás, absolutamente verdadeira. Achas que é de Platão para aí? Exatamente. A igual a... Pronto. Não há... É evidente que os juízes são soberanos, podem proferir as suas sentenças, podem fundamentá-las como quiserem, os atos, as decisões do juízo são passíveis de recurso e podem ser passíveis de procedimentos disciplinares que, como vimos, não são assim de uma ferocidade muito grande em muitos casos. Eu gosto especialmente daquela expressão, são inamovíveis e irresponsáveis. Sim, pronto. Depois, as pessoas, os cidadãos, são livres de dizer coisas sobre o que os juízes decidem. São livres, inclusivamente, de dizer coisas que ofendem os juízes. São livres, inclusivamente, de ofender os juízes. E os juízes são livres, como qualquer cidadão, de processar essas pessoas. Certo. E, portanto, essa é todo um contínuo de coisas que são como são. Mas e ainda bem que são assim. A questão é, vê razões de queixa válidas por parte do juiz? Não, eu acho que há duas coisas muito diferentes. Olha, atenção, neste momento Ricardo Araújo Pereira está a olhar para ti com extrema atenção, a pensar... Porque o Pedro é um jurista, gostava de ter já uma primeira opinião. Não, já uma primeira opinião. Estás a ver se o convocas ou não para testemunha de defesa. Não. Vamos lá ver. Poupa no parecer, não é? Poupo, sim. Está a poupar no parecer. Eu acho que ele não faz, mas... Não, o que acontece é que é possível... Deixa-me ver se dá para ser tua testemunha. É possível perfeitamente discordar da decisão, das decisões, dizer que um juiz não deve citar a Bíblia, dizer que o juiz não deve escrever numa decisão, se vivesse num Estado islâmico, num país islâmico, atiravam-lhe pedras e não sei o que mais, e, portanto, criticar o juiz que tem essa intervenção num processo dessa natureza, num momento em que essa questão é uma questão importante na sociedade portuguesa, sem necessariamente insultá-lo depois... Acha que se foi longe demais?
Houve pessoas que foram longe demais, no sentido que o insultaram. Ou seja, houve pessoas... alguma delas está sentada a esta mesa? Não nenhuma delas está sentada a esta mesa. O Ricardo fez uma coisa, quer dizer, agora há esta tese muito engraçada que é: pode-se fazer humor desde que não se goze com as pessoas. Tá? Boa noite, Sr. Molière, etc. Quer dizer, fazer humor é uma parte, é gozar com as pessoas e é aborrecido para quem é gozado. E a galinha? A galinha pode ser processada? A galinha pode ser processada também. Mas houve, evidentemente, pessoas que se excederam na linguagem. Mas atenção, se cederem-se é normal. É normal das pessoas que opinam ceder-se. E por isso o juiz tem todo o direito de, se quiser, ir para os tribunais. Não vai dar em nada, espero, mas tem todo o direito. O diretor do Público escreveu esta semana um editorial em que dizia que importa agora evitar que o espaço público se transforme no Coliseu Romano, no qual a multidão decide a vida ou a morte dos gladiadores. Estava a referir-se ao juiz e à forma o que é importante é menos do que... Houve uma onda avassaladora. Sim, houve uma onda avassaladora. A onda avassaladora já teve as consequências devidas, e eu concordo com o que escreveu Manuel de Carvalho, que acho que se deve passar a um assunto seguinte, mas sendo que o assunto seguinte é o mesmo. Ou seja, o assunto seguinte já não é esse juiz, mas é a cultura jurídica que produz juízes como esse. Ou seja, eu concordo com ele que acho que não interessa agora fazer um concurso de insultos ao juiz Neto de Moura, mas que a magistratura seja se sinta obrigada, por causa deste clamor, a perceber que, por exemplo, parece que o juiz dá uma entrevista ao Expresso da manhã e fala das suas convicções pessoais sobre o adultério, por exemplo. Bom, eu não sei qual é a relevância de exprimir convicções pessoais numa decisão judicial. Não é isso que está em causa. As decisões judiciais são dele, da pessoa, do cidadão. Ele está ali para aplicar a lei. E, portanto, evidentemente que ele é uma pessoa. E, portanto, as pessoas têm opiniões. Mas isso, sim, parece-me que deve continuar a ser a questão. Agora, o juiz e chamar-lhe coisas e dizer o que é que ele é, o que é que ele não é, tem um interesse, acho, pouco limitado. Neto de Moura foi esta semana mudado de funções, deixa de julgar casos de violência doméstica, passa para a parte cível. Parece-lhe que isto pode ser interpretado como uma punição depois da polémica toda que se gerou, Ricardo Araújo Pereira? Sim, acho que sim, acho que pode ser interpretado. Não me parece que seja uma coincidência. É porque agora ele deixa de analisar casos de violência doméstica e passa a analisar casos de divórcio. Certo, não é a melhor ideia. Ele no cível também pode continuar a partilhar todas as suas bonitas ideias sobre... Agora, se calhar, até com mais intensidade. Por outro lado, nos casos de divórcio... Portanto, foi uma decisão salomónica. Por outro lado, nos casos de divórcio, normalmente um juiz machista decide a favor das mulheres. Elas é que devem ficar com os filhos, porque isso é coisa de gajas. E, portanto, pode haver uma... Estás a citar alguma sentença em concreto? Sim. Pode haver uma mudança. Agora, lá nos juízes do Meritíssimo. Já foi notificado? Não fui notificado, mas tem sido divertido. Porque... Parece-me que há um determinado ambiente no qual que considera que toda a comédia é uma agressão. E uma agressão gravíssima. E nessa medida, todo o riso é imoral. Já não estamos a falar apenas de... Mas será que podemos rir de minorias étnicas? Eu já achava esse raciocínio perigoso. Mas neste momento há pessoas, quando eu digo pessoas não é gente na rua, é gente nos jornais, a dizer que não é bom rir de altas patentes militares, de diretoras de prisão, ou seja, neste momento é todo o riso que é imoral. E, portanto, a gente... Já estava no nome da Rosa. Sim, exatamente. Pois estava, porque tudo parte de um entendimento do riso, que é o entendimento medieval. É o entendimento segundo o qual, lá está, todo o riso é uma agressão e todo o riso é eticamente suspeito porque implica um sentimento de superioridade.
Há várias outras teorias. Mas é mais estranho quando se diz que todo o riso é agressão, quando se acha que uma agressão não é uma agressão. Aí fica, não é? Isso fica um pouco mais estranho. Sim, um juiz que acha que uma agressão não é uma agressão. Uma das coisas maravilhosas, por exemplo, destas entrevistas que o juiz tem dado, o juiz disse que o facto de ele ter sido criticado de uma forma muito violenta faz com que agora qualquer juiz, disse ele, isto são palavras dele, tenha que medir N vezes as palavras quando está a escrever um acórdão. Eu pensava que já era assim, que uma pessoa a escrever um documento oficial, ainda por cima um acórdão que ajuiza sobre os dois direitos, pode mandar uma pessoa para a cadeia ou assim, que uma pessoa medisse as palavras N vezes. Ou seja, ele quer que eu meça N vezes as palavras quando escrevo piadas sobre ele, mas ele não tem que medir N vezes as palavras quando escreve um acórdão. Composições. Sim, eram composições engraçadas. Entretanto, esta quinta-feira cumpriu-se o Dia de Luto Nacional pelas Vítimas de Violência Doméstica, um dia antes do Dia Internacional da Mulher. Houve um minuto de silêncio no Parlamento, a evocação das vítimas. A proposta do Governo de criar tribunais especiais, ou de estudar a hipótese de criar tribunais especiais para este tipo de casos, parece-lhe um passo no bom sentido, João Miguel Tavares? Estudar parece-me bem. Isso é um passo ou não no bom sentido. Só depois de ver o estudo. Não faço a menor ideia. É como a cataplana e o arroz da tua. Eu consigo perceber a necessidade de... Tu és o São Tomé das cataplanas e agora dos estudos. Eu consigo perceber a necessidade de uma maior celeridade. Agora, a melhor maneira de atingir essa celeridade não estou muito certa. Por exemplo, sei lá, eu olho para os direitos de proteções menores e existem tribunais de família e tudo aquilo me parece ridiculamente lento na mesma. Portanto, é preciso ver. Deixa-me só dizer-te uma coisa sobre a qual tu não me perguntaste, mas para mim é muito importante neste tema, que é o famoso Twitter de Rui Rio. E eu partilho... Que várias pessoas autoritárias se apressaram a considerar muito bom. É, muito bom. E Rui Rio disse o seguinte no Twitter: espero que a polémica em torno de Neto de Moura sirva para se perceber o real estado da justiça e do corporativismo fechado que o domina. Um aspecto para o qual anda há muito, muito tempo a apontar. Bom, e eu espero... É essa a lição do caso. Sem dúvida. É o olho de lince. E eu espero que as pessoas percebam que este caso não tem nada a ver com isto. Nada. E este tipo de raciocínio é extremamente perigoso. Não é? Ainda vamos acabar a defender os netos de Moura, porque isto ainda é mais perigoso. Isto é querer meter as mãos na justiça e na independência da justiça. E eu não consigo perceber esta opção com o Rui Rio. Ele deve ter levado também com uma moca de pregos, de uma turba de juízes, quando era pequenino, e ficou traumatizado. Isso ainda tem a ver com a polémica anterior, com a proposta do PSD de alterar a composição do Conselho Superior. Mas isto é constante nele, eu não sei o que é que lhe aconteceu. Ele não ganhou até o processo do fanático dos popós. Não tinha ganho esse processo. O FDP. Não sei se ganhou, não sei. Será que não ganhou? Não ganhou. Tudo é possível. Por mim não teria ganho. Não, também acho que não. Aliás, porque é uma ótima piada. Achei plausível. O fanático dos popós. Eu, se fosse juiz, eu diria-lhe: realmente isso tem imensa graça. Está absolvido. Está esclarecido, então, porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se enxovalhado, e fazemos aqui um pequeníssimo break, um pequeno intervalo, em menos de um minuto. Já cá estamos de novo e voltamos aos temas da semana com o João Miguel Tavares a declarar-se desregulado e despodurado. E não tem quem o supervisione, João Miguel Tavares? Tenho, Carlos, mas neste momento quem me supervisiona não está aqui. Não, está lá em casa. Está lá em casa. Mas pode, se calhar, intervir mandando um SMS se a coisa correr mal. Já adormeceu. Os nossos espectadores não adormecem. Não, e é por isso que nós temos excelentes audiências, porque
que nós adormeçamos os nossos espectadores, mas eles continuam com as boxes ligadas. E se o pessoal ouvir, isto é sempre assim, desde o início até ao final. Este programa não tem picos. Ninguém apanha o comando. Quero voltar ao tema da idoneidade do presidente da Associação Mutualista Montepio e agora podem recostar a cabeça na almofada porque o tema é daqueles de molde a interessar vastas audiências. É chato a Associação Mutualista. Olha, como é que isso se faz? Então Deus ao Carlos, temos que fazer esta coisa. Tchau. É como Rui Moreira. Pronto. Nunca houve um abandono deste programa. Não, nós temos que abandonar este programa. Agora, depois do moderador ter acabado de dizer que o tema é este porcaria sobre um monte de piso que só escolheste esta treta. Só falámos ainda 3 vezes para aí. É um tema em que as pessoas Ele ainda lá está. As pessoas que debatem nunca têm grandes problemas umas com as outras. Agora, com o moderador, às vezes irritam-se. Não, irritam-se com o moderador. Bom, atenção, isto é como o Sócrates. Enquanto ele lá estiver, eu continuo a falar. Enquanto o Tomás Correia continuar no Montepio... Só por isso, tirem o homem de lá. Já não podemos ouvir o João Miguel Tavares. Parece que está quase. Okay. Parece que está quase. Gostou de ouvir o Primeiro-Ministro esta semana anunciar no Parlamento uma norma interpretativa para... Isto é mesmo para esclarecer que cabe ao regulador do setor dos seguros. Estás a reagir como o Dias Ferreira. Se eu não gosto de mim, eu também não gosto de si. Ninguém já está a perceber nada, não é? O Primeiro-Ministro anunciou uma norma interpretativa para esclarecer que cabe ao setor dos seguros, ao regulador do setor dos seguros, avaliar se Tomás Correia é idóneo para o cargo. Parece-lhe que isto resolve o assunto. Isso dito assim é uma grande chatice, senhor moderador. Isto é muito engraçado. Isto é engraçado. É excitante este caso. Durante imenso tempo, a Associação Mutualista estava fora da regulação do Banco de Portugal, porque não é um banco. E depois estava supostamente sob a alçada do Ministério da Trabalho Social, mas que dizia, nós não temos cá gente capaz de regular aquilo. Portanto, ninguém regulava verdadeiramente a Associação Mutualista como se viu. E agora, de repente, o Governo chega e está a dizer, se tu fizer gestos, esta cena torna-se mais interessante. E depois, de repente, chega o Governo e diz, não, vamos fazer uma lei para que não haja dúvidas e para que seja possível avaliar a idoneidade destas pessoas. Trabalha na lei durante muitos meses. Vem a lei e ninguém percebe o que lá está escrito. Porque pensam, sim, é possível avaliar a idoneidade, mas é só daqui a 12 anos. Okay? E, portanto, isto disse lá o senhor da Autoridade da Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e o senhor Presidente da República também entendeu, pelo que se percebeu, mais ou menos a concordar com ele. Mas agora há norma interpretativa que tem valor jurídico. Onde está o molhinho, é como é que isto acontece? São estes senhores que eram muito incompetentes a escrever aquilo? Ou, mais uma vez, há alguém a proteger tanto as costas do Tomás Correia que deve saber os segredos mais escandalosos sobre o regime, porque não existe nenhuma explicação para ele continuar lá. Mas isso agora acabou. Portanto, agora há a norma interpretativa e o regulador da Autoridade dos Seguros vai ter de se pronunciar e vai dizer a norma, vamos ver que sim, é ou não idóneo para o cargo. Isso não deixa, de qualquer forma, continua a ser espantoso que uma legislação que era feita de propósito para esclarecer não tenha esclarecido nada e agora seja preciso esclarecer a legislação que vinha esclarecer as coisas. Soube-se, entretanto, que Tomás Correia, que foi condenado pelo Banco de Portugal a pagar mais de 1 milhão de euros. Esta parte agora vai ser mais engraçada. Claro, tu deixas as melhores perguntas para o Ricardo, não é? Há filhos e enteados. Pois há. É como em tudo na vida. É um escândalo. Que Tomás Correia foi condenado a pagar, pelo Banco de Portugal, a pagar 1 milhão de euros, mais de 1 milhão de euros, como penalização por irregularidades cometidas no Montepio. Soube-se que ele não vai pagar a multa, se ela se concretizar, porque ainda está sujeita a recurso, porque o próprio Tomás Correia se protegeu no ano passado com uma norma segundo a qual tem de ser o Montepio a pagar as multas que vierem. Para ele, exatamente. Isto não deveria só por si ser a prova de que Tomás Correia tem
visão estratégica, Ricardo Araújo Pereira. Como é óbvio. Se ele fosse... O João Miguel disse que é preciso fazer muitos gestos para dar interesse a este tema. Se de facto Tomás Correia fosse tão forte a proteger os interesses do Montepio como é a proteger os dele, em princípio... Tu continuas a fazer isso, daqui nada aterra aqui um avião. Desculpa, estou a tentar o máximo que posso. Avião em que luz de baixo. Essa regra, portanto, a regra em que o Montepio é obrigado a pagar as multas que a ação de Tomás Correia gere. Ele recebe multas por ser incompetente a gerir o Montepio. Exatamente. E o Montepio é que paga. Paga as multas por ser mal gerido. Além de lhe pagar a ele o seu salário. Toma um salário para ser incompetente e depois tome lá para as multas que resultam da sua incompetência. Eu ouvi hoje o Louçã a explicar isto na SIC, eu não quero acreditar, porque ele disse, pareceu-me que o que ele disse foi, mas não pode ser, é impossível. O que ele disse foi que esta regra de que o Montepio é que paga as coisas que ele... os estragos que ele faz, tinha sido decidida numa reunião com um voto, que é o dele, sem ata nem comunicação aos acionistas. Não foi publicado. Não pode ser, deve ser a gozar. Isto é o Louçã. Não, mas não fales disso, na porque o moderador aborrece e acha que isto não tem interesse nenhum. Ele voa mal e vai ficar com esta amargura para sempre. Carlos Vaz Marques afunda este país. Em que medida, Pedro Mexia, é que há nesta situação responsabilidades políticas? Há muitos casos em que nós dizemos, não me vou pronunciar sobre esta porque isto é uma situação muito complicada, não há smoking gun. Nós temos já muitos casos com Tomás Correia que nos levam a crer que há qualquer coisa... E é muito estranho, o João Miguel já falou disso das outras vezes, como os apoios na classe política e artística e não sei o que mais foram uma avalanche e levaram à recondução. E, portanto, claramente, das duas uma, ou é esta tese do Ricardo, ou ele sabe coisas, ou é simplesmente aquelas coisas... favores prestados, amizades pessoais, mas é muita gente e são demasiados casos. Este caso é aquele típico caso, uma pessoa que está a legislar para si próprio, não é? Porque ele vai dizer, não é para ele, é para futuro, para atuais e futuros líderes do Montepio, mas o atual está lá a assinar e portanto, é muito penoso até perceber como as pessoas não ficaram minimamente melindradas com o que aconteceu até agora, aparentemente continuam a não ficar. Portanto, ele deve ser uma pessoa de um carisma, de uma simpatia ou de uma outra coisa qualquer que eu não sei o que é, que deixa todas as pessoas encantadas e continua a ser reeleito. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz desregulado e despodurado. Agora vamos tentar perceber, e rapidamente, porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se gold. E pelo que percebi... Sim, golden. E pelo que percebi, com uma intenção didática. Muito didática. Didática porque o Presidente do Brasil... Acha que ainda vai a tempo de ajudar a dissipar as dúvidas manifestadas por Bolsonaro no Twitter? Pode ser que ele já tenha sido esclarecido, mas ele no Twitter escreveu, no meio de outros tweets sobre a economia brasileira, etc., pôs um tweet que dizia: o que é Golden Shower? Esse tweet ele colocou um dia depois de ter posto um outro tweet, porque a política internacional neste momento é toda ela. Havia uma escassez de líderes internacionais a dizerem alarvices no Twitter. E Jair Bolsonaro achou que devia preencher esse espaço que estava tão livre. E depois exatamente. Ele seguiu as pisadas do seu mentor. Mas então, Jair Bolsonaro expôs um vídeo para todo o povo brasileiro, porque em princípio o Presidente do Brasil fala para todo o povo brasileiro, e o vídeo mostra... Era um festejo de carnaval. É lá um curso carnavalesco numa rua qualquer de São Paulo. Não era um grande curso carnavalesco, mas havia pessoas em festa, e no meio dessa festa e da dança há um senhor que enfia o dedo no seu próprio rabo e depois se baixa para receber urina na cabeça de um outro senhor, de um outro folião. O outro folião urina-lhe na cabeça. E Jair Bolsonaro diz: não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para o povo ver. E eu lembro no filme do Larry Flynt de uma coisa engraçada, é o esforço que o advogado Larry Flynt faz
para justificar com a liberdade de expressão que o seu cliente exponha pornografia. Esta é a melhor justificação. Eu não me sinto confortável em mostrar realmente isto da revista Hustler. Eu não sinto nada confortável, mas as pessoas têm que ver isto. É aquela compulsão que às vezes a gente vê em alguns padres, que é quando... Quer dizer, que às vezes vão eles à procura de pornografia para dizer ai, que abominação, deixa ver mais um pouco. Ui, é pior ainda esta... Mas isto faz-se, deixa ver. E é isso, foi isso que ele fez e eu lembro-me de Jair Bolsonaro dizer que tinha uma vontade muito grande de regressar aos bons velhos tempos, de bons costumes e decoro e asseio. Aqueles velhos tempos que todos nos lembramos em que as comunicações do Presidente da Nação tinha imagens pornográficas. E agora ele usa o Twitter, pelos vistos, com grande proficiência, e na sequência disto houve gente a aventar a possibilidade de levantar, por causa desses tweets, um processo de impeachment pelo chamado crime de responsabilidade, que condena uma atividade incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Sendo pouco provável que a iniciativa vá por diante, será de querer que isto ainda assim tenha feito moça na reputação de Bolsonaro, Pedro Mexia? Não sei, ele pode gozar um bocadinho daquela mesma proteção que o Trump tem, que é as pessoas que gostam dele não se ofendem com nada. Mas, quer dizer, é muito estranho que uma pessoa que usa o Twitter, e, portanto, suponho eu, a internet também usará, ainda esteja a descobrir coisas com a idade que ele tem. Não é? Lembra aquela história do arcebispo de Braga, quando passou o Império dos Sentidos, que ele diz: aprendi mais em meia hora do que em 60 anos de vida. E acho que Jair Bolsonaro está na mesma... Está na falta de descoberta. Não percebe porque isso é mau, não é? Se ele googlar, vai encontrar coisas ainda mais divertidas e mais asseadas. Os carnavais cá são mais tranquilos. De que é que se fantasiou, João Miguel Tavares? Olhem para isto. A vocês fazem pergunta de... Atenção, a vocês perguntas de... Isto é uma rebelião. Nacionais e tal, e agora é tipo... Oh, palhaço, o que é que vestiste no carnaval? Olha para isto. É uma rebelião. Não quer dizer... Vais revelar? Não. Não, então, sou tímido. Fica assim, nem temos tempo para decretos. Não há decretos. Nada. Vamos ser corridos da emissão. Está concluída assim mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à hora habitual, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que